Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou olhando aqui se tá tudo certo, tá tudo gravando, tá tudo certo, tá tudo gravando. Tudo bem com vocês? Tem muito tempo que eu não apareço por aqui, porque muitas coisas aconteceram. E como vocês podem ver aí no título do vídeo, eu tive algumas complicações com a cirurgia e vim compartilhar com vocês. Como forma de diário, porque eu quero compartilhar com vocês esse acontecimento e tudo que eu tô fazendo para me tratar, para cuidar de mim, tá? Aconteceram muitas coisas no caminho, né? E eu tive uma recaída com a questão da bipolaridade, né? Eu acabei me esquecendo um pouco, me deixando de lado e parando de me cuidar. Quando eu fui ver, quando eu fui perceber, eu já não tava nem mais cuidando de tomar as vitaminas certinho e tudo mais. E aí começou uma série de sintomas, né? Eu comecei a enjoar muito comprimido, e aí eu enjoava cápsula, e eu comecei a ter essa série de enjoos. Depois uma fraqueza muito grande, eu já não conseguia ir pra academia, né? Primeiro eu comecei a ter dificuldade de fazer os exercícios, depois eu comecei a ter dificuldade de me locomover até lá. E aí eu comecei a ter alguns episódios de passar muito mal, como se eu fosse desmaiar. Daí acendeu um pisca-alerta em mim, né? O que tá acontecendo comigo? Só que até então não achava ser nada com a cirurgia. Mas como eu tinha revisão, né, da cirurgia, eu fui para o médico, fui para outros médicos e comecei a investigar. Enquanto eu esperava resultado de exame e tudo mais, eu tive algumas vezes na urgência para tentar tratar essa fraqueza, esse passar mal, que eu não posso sair na rua, que eu ainda passo bastante mal. Ontem foi um dia desse, né, que eu fui comprar algumas coisas e passei bastante mal. Então, o que acontece? Eu, no processo todo, consegui fazer o que eu queria fazer, chegar no peso que eu queria chegar. Pessoalmente falando, claro que eu quero eliminar mais, só que eu coloquei uma meta pra mim, eu consegui chegar. E aí, de repente, eu fui me vendo inchando, a barriga tava inchando, e não é engordando, era inchando, inchaço mesmo, né? O rosto inchado, os olhos inchados. E aí, tudo bem. Fui fazendo exames e os exames de sangue davam todos bons, que tava tudo bem, que não tinha nada no rim, nada no fígado, que tava tudo bem. E aí, beleza. O que foi que eu fiz? Fui pra urgência mais uma vez, e aí lá na urgência o médico pediu uma ultrassom pra eu fazer depois, depois que eu cheguei em casa e tudo mais. Isso eu tinha passado 12 horas na urgência. 12 horas eu tinha passado investigando, fazendo exame e nada. Vinha o exame, dava bom, aí vamos fazer mais exames. E assim foi até de 9 da manhã até 9 da noite. Aí eu fui fazer essa ultrassom. Quando bateu essa ultrassom, deu líquido na cavidade abdominal. Tem líquido na pelvis, tem líquido no fígado e eu tenho líquido também no baço. E aí, quando veio esse resultado, o médico que fez a ultrassom pediu que eu não esperasse muito para ir ver o médico, porque não era algo normal isso que estava acontecendo. Aí a gente marcou com urgência para voltar pro
cirurgião, eu voltei e resultado, né? Eu também já tinha levei alguns exames que ele tinha pedido, já para finalizar tudo, né? Para ver tudo, como é que estava a cirurgia por dentro. Eu fiz um exame com contraste que eu esqueci o nome, fiz endoscopia e fiz a ultrassom. Ele olhou os exames e ele disse: olha, Luiz, o que você está com problema de suplementação. Você está com deficiência de proteína. E aí ele disse que eu precisava com urgência ser acompanhada por uma nutricionista, que eu estava sendo acompanhada pela nutricionista, mas ela foi embora. E eu acabei marcando pelo plano, só que pelo plano só no dia... Eu não me lembro o dia, mas só em outubro, acho que é dia 10 de outubro. E aí eu fui e aí ele falou que com urgência eu precisava de uma nutricionista, de uma nutróloga. Né? Nutrólogo é muito mais difícil de conseguir pelo plano, muito mais, para a urgência da situação, porque eu só tenho 40 dias para apresentar melhora. Se eu não apresentar melhora, ele vai me internar. Então, eu tô muito nervosa, né? Mas muito confiante que vai dar tudo certo. Aí eu comecei a fazer, ele começou a me explicar algumas coisas da cirurgia, né? Porque eu sinto muito enjoo para comer, eu sou muito enjoada para comer mesmo. E enjoo facilmente das coisas, tudo mais. Ele me explicou que a cirurgia foi feita para isso, a técnica foi diferente, que exigia realmente um trabalho maior. E assim a gente foi conversando, fui entendendo um pouco mais do que aconteceu comigo, né, na cirurgia. E aí a gente conseguiu ir, isso eu fui na terça, na quinta eu consegui marcar a nutricionista, na quinta-feira eu já saí com o plano alimentar pronto, né? Para nutróloga é dia 10 de setembro, que ela vai tratar essas questões da suplementação, e eu já quero ir com os exames de sangue, né? Que ele passou vários exames de sangue também. E para eu repetir, que eu já tinha feito em abril, mas eu preciso repetir agora. Então vamos repetir de novo, porque eu tenho algumas deficiências de vitamina também. Vitamina D, vitamina A, zinco, cálcio. Então, eu preciso ver, né? Cuidar disso também. Então, eu tô com um plano alimentar novo, tô fazendo tudo novo, né? Porque é uma outra pegada da nutricionista, não é a mesma coisa da outra, né? Então, tô fazendo outro plano. Vou compartilhar com vocês o dia a dia e tudo mais. Eu tô fazendo isso no meu Instagram, que é o Luiz Moraes 86, para quem quiser me seguir lá. Ele era do meu trabalho, do crochê, mas como tem muita gente do crochê aqui também interessada em saber um pouco mais, porque eu sumi, né, do crochê, então eu deixei esse mesmo Instagram pra tudo, né? Então agora é tratar, cuidar,
cuidar da mente também, porque sempre que me perguntam, eu digo isso, né? Que a cirurgia, o mais importante é aqui, porque você não opera a cabeça, né? Logo, se você não opera a cabeça, você tem um pensamento que não mudou, né? E eu tenho muito que tratar isso ainda, muito que tratar. Enquanto isso, eu tenho colhido bons frutos. A cirurgia deu super certo para mim. Era o que eu precisava. O método utilizado era o que eu precisava. Eu não tenho dúvidas disso. Eu eliminei um pouco mais de 70 quilos. Eu tô muito feliz com isso, muito feliz. Eu ainda quero eliminar mais. Só que isso é papo para quando eu desinchar, poder me entender, saber quanto eu tô pesando de fato, voltar a ser um pouco do que eu era, né, de não ter essa fraqueza, de poder malhar, de poder... Então eu vou começar com pequenas caminhadas, e aí eu vou levando vocês comigo pra gente ir conversando durante a caminhada. E aí eu falo do dia, como foi a alimentação, se teve vômito, se não teve, porque tem tido, né? Mesmo eu comendo aquilo que está sendo pedido, eu tenho que dar uma regrada, respondendo alguma dúvida que vocês tenham. Então eu vou conversando com vocês, porque vai ser uma caminhada pequena, não vai ser uma caminhada longa, porque eu tenho tido muita fraqueza, então não dá nem pra me comprometer a fazer isso toda semana. Mas eu preciso me comprometer comigo mesma de alguma forma. Então, eu acho que eu disse tudo para introduzir essa volta, esse recomeço. Eu vou ficar colocando vídeo aqui no canal uma vez por semana, depois eu vejo como vai ficando, mas eu vou colocando uma vez por semana mesmo. Vou mandar esse vídeo do jeito que tá aqui, não vou nem editar, vou mandar do jeito que tá aqui. Hoje é dia 31. Hoje é dia 31. Isso mesmo. Dia 31 de agosto de 2025. E aí eu comecei oficialmente hoje. Eu comecei com a suplementação hoje, tudo mais. Então vai dar certo, né? Vamos torcer para que dê certo. E eu digo a vocês que de forma alguma eu me arrependo. Por mais que às vezes batam a tristeza, mas eu não me arrependo. Porque eu tenho a consciência de que eu fiz por mim aquilo que eu precisava fazer. Então, agora é cuidar de mim e cuidar das eventualidades e coisas que acontecem e que eu já sabia que poderia acontecer. Então, eu já vi acontecer com pessoas que se cuidavam e tinham uma vida muito mais regrada que a minha, né? Então, com certeza, iria acontecer comigo, porque eu fui negligente, né? Eu fui um tanto negligente. Mas isso não quer dizer que a gente vai continuar sendo negligente, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de me ver por aqui de volta, que gostem dos próximos conteúdos. E vamos nessa, eu vou mostrando para vocês a minha forma de me alimentar, o plano alimentar, mostro para vocês tudo isso. Amanhã eu já gravo o vídeo mostrando para vocês um pouco de como tá
alimentação nossa aí, tá bom? Super beijo, fui.